Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Deusa e venho diretamente do nosso projeto Missões, onde Deus falou no meu coração e eu quero estar aqui, levando a palavra nos quatro cantos desta terra, através dessa plataforma do YouTube. E eu creio que no nome de Jesus, esse projeto Missões vai alcançar muitas vidas, vai mudar muitas histórias. Eu creio que Deus ele irá fazer algo tremendo, algo maravilhoso na tua vida, na tua casa e na sua família. Eu te convido a me acompanhar e se inscrevendo aí no meu canal. Se inscreve aí, vai lá, corre, é só você apertar, Não vai doer, gente. É bênção, é como se você estivesse dando um glória a Deus, um aleluia, através desse vídeo. Vai lá, aperta aí, tá? Curte o nosso canal. É um prazer ter vocês aqui. Você fazendo isso, você me faz alcançar mais vidas, pessoas que precisam, pessoas que necessitam verdadeiramente de ouvir a palavra do Senhor, de saber aquilo que Deus tem verdadeiramente para eles. Então, assim, eu te convido nesta manhã, no nome de Jesus, fazer a obra do Senhor junto comigo, nesse projeto Missões, que está nascendo hoje, que está vindo com tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Compartilhe aí essa pregação, essa palavra que vai mudar vidas no nome de Jesus. Amém? Quero te convidar nesta manhã, nessa tarde, nesta noite, a dobrar sua cabeça, curvar sua cabeça. Vamos estar orando, entregando na mão do Senhor essa pregação. Eu creio que vai ser forte. Em nome de Jesus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra, meu Pai, venha alcançar vidas, venham transformar, Senhor Deus, aleluias, a vida dessas pessoas que estão aí do outro lado, pessoas que necessitam de Ti, Senhor, pessoas, meu Pai, que muitas das vezes, aleluias, não tem força para lutar, não tem força para progredir, mas nesse dia de hoje, eu te entrego a vida deles nas tuas mãos, Senhor. Restaura casamento, transforma, meu Pai, liberta, faça, meu Deus, aquilo que o homem não pode fazer. Oh, Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, eu te peço, entra sobre essas portas. Deus, que esta palavra venha filtrar no coração desta pessoa, que venha, meu Pai, no nome de Jesus, fazer, meu Pai, essa vida ser transformada e liberta pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos? Aleluia. Abre aí a tua Bíblia no livro de Êxodo. Aleluias. No capítulo de número 3. Que vai dizer assim para mim, para você, para nós entendermos esse tema que Deus colocou no meu coração, Conhecendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se apresentou para Moisés no Monte Horebe. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Deus ele tem um chamado para Moisés. No versículo de número 7, Deus começa a falar com Moisés. Olha, Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar-o da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeus, do Eteu e do Amorreu e do Ferizeu, e do Eveu e do Jebuseu. Então, assim, Deus já começa a revelar para Moisés ali qual era a missão. A missão dele ali na terra, naquele momento, era o quê? Livrar o povo que estava preso lá no Egito, passando por aflições. Um povo que Deus já tinha falado, né, com Abraão que seria libertos. Isso mesmo. Deus já tinha prometido a Abraão que iria livrar aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então vamos conhecer o Abraão que nós estamos falando, o Abraão lá do início, aquele Abraão que fez, né, que Deus fez promessa para ele. Aleluias. Abre aí sua palavra, a Bíblia. Abre aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12, que vai dizer assim, versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha o que Deus está falando com Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perdão, gente. Aleluia. Assim partiu Abraão como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceu, e moveu-se dali para a montanha banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então, assim, só até no versículo de número 9. A palavra do Senhor está dizendo que Abraão ele foi chamado para uma grande missão, né? E essa missão era ele ser abençoado. Olha como que o Senhor fala, olha. Sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, e lhe mostrarei e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O chamado de Deus, a missão que Deus tinha para a vida de Abraão era para ele poder sair daquele lugar, para que ele pudesse ser abençoado. E a Bíblia vai dizer
que rapidamente Abraão pegou tudo que era dele, até mesmo o Ló, né, filho do teu irmão, assim vai dizer aqui no versículo 5, e tomou Abraão e Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. Então, assim, Ló era filho do irmão de Abraão. E Abraão pegou ele também e falou assim, ó, vamos comigo nessa missão aí, porque o que Deus tem para mim é coisa grande. O Senhor falou para mim que era para mim sair desse meio, sair do meio desse povo, sair, né, ali do meio da parentela dele, do meio de pessoas que às vezes, né, estava atrapalhando o chamado de Deus na vida dele. Então, assim, nós podemos ver que o propósito divino era de redimir e salvar a raça humana também. A intenção de Deus era que houvesse um homem que o conhecesse e o servisse e guardasse os seus caminhos. Esse era o propósito de Deus. Aleluias. Então, assim, o propósito de Deus na terra, sobre a vida de Abraão, era um propósito muito grande. Era um propósito dele alcançar vidas, né? Dele hoje, no dia de hoje, nós ser alcançados pela fé de Abraão. A Bíblia vai dizer que o Deus de Abraão fez com que ele se tornasse um homem de muita fé, de muita fé. Ele feriu o Egito, o faraó e sua casa por causa de Sarai. Olha o que Deus faz por causa da tua família, por causa do teu ente querido, porque está num ciclo. Vocês são um ciclo, né? E Deus, ele tem o prazer. Se Deus falou que vai abençoar, se Deus falou que vai amaldiçoar os que te amaldiçoam e abençoar os que te abençoam, então fique em paz. A palavra do Senhor diz ali no capítulo de número 12, versículo 17, que por causa de Sarai, mulher de Abraão, e por Deus não suportar a mentira, Deus feriu ali a casa de Faraó no Egito. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Abraão, ele chega ali naquela terra com medo, né? Desacreditado. Agora eu creio que Abraão, ele começa a desacreditar daquilo que Deus falou para ele, porque se Deus falou que ele seria uma grande nação, ele não teria que ter medo de Faraó, ele não teria que ter medo ali daquele rei do Egito, ele teria que ter continuado com sua postura e não ter falado mentira, mas pela fama, né, pelo jeito que ele já sabia que as pessoas tratavam, do jeito que os outros falavam, então ele achou melhor fazer o quê? Não, eu vou, o Sarai, você faz um negócio para mim aí, ó, você fala que é minha irmã, não fala que é minha esposa, não. Fala que é minha irmã, porque senão eles vão querer me matar para poder ficar com você. Mas só que isso não agradou o coração de Deus. Porque o nosso Deus, ele não tem pacto com pessoas que falam mentiras. E a palavra do Senhor diz que o pai da mentira é o diabo. E ali, Deus, ele não estava se agradando da atitude de Abraão. Porque desse jeito, irmão, nós somos falhos mesmo. Nós somos falhos, tem momentos das nossas vidas que nós vamos falhar. Deus sabe qual é a tua falha. Deus sabe aonde que você erra todos os dias. Porque mais à frente, não só no capítulo de número 12, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, no capítulo 12, né? Capítulo 12, versículo 17. E feriu o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Certo? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo de número 20 vai dizer assim, ó. Abraão nega que Sara é sua mulher. E partiu Abraão dali para a terra do sul,
e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque o rei Gerá, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse, eis que morto és por causa da mulher que tomastes, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã. E ela também disse, é meu irmão, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonho, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permitir tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher o seu marido, porque profeta é, e rogo por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Olha o que Abraão me apronta de novo aqui em Gênesis, capítulo de número 20. Irmãos, mas só que o nosso Deus, ele não deixa nada em oculto, né? O Deus de Abraão, ele não deixa nada em oculto. Anota aí. Ele é o Deus que faz você ter fé, que faz você acreditar, que te impulsiona, né? Que te motiva a se levantar, Ralabaxébia, Arabaçúbia, a se levantar das situações a qual você está. Muitas das vezes, creio eu, que para Moisés, né, para Abraão não tinha mais jeito, né? As situações, às vezes, da forma que ele estava vivendo ali, às vezes para ele já não estava tendo mais jeito, às vezes ele não acreditava mais que ele poderia servir para alguma coisa na obra do Senhor, né? Porque a gente pode ver que Abraão, aleluias, já era um homem, já era um senhor, né? Ele já era um senhor. Ele tinha uma idade já, uma certa idade avançada. Então, assim, nós podemos ver que Deus, ele fez promessa a Abraão na sua velhice. E quando Abraão foi receber a promessa de Deus, ele tinha 90 anos. Então, assim, coisas que é inexplicável, irmãos. Deus, às vezes, ele faz uma promessa hoje, né? E às vezes a gente fica aí correndo, querendo que Deus cumpra nas nossas vidas. Mas não é assim, irmãos. Nós temos que esperar no Senhor. E aqui está um Deus de Abraão, o Deus que promete e cumpre tudo aquilo que ele fala, um Deus que não suporta a mentira. A palavra do Senhor diz que ele chega até o rei, né, em sonho, e aquele homem começa a falar com Deus no sonho, mas Senhor, meu coração foi impuro. O Senhor sabe que se ele estivesse se apresentado como esposa, e esposa, eu não iria me casar com ela, eu não iria ter ela como mulher. E o Senhor fala para ele, é por isso mesmo que até agora você ainda não conseguiu se achegar a Sarai, porque eu tenho impedido de você se achegar a ela, porque eu conheço a pureza do teu coração, eu conheço que você está puro diante dessa situação. Então, assim, Moisés, por um tempo, Abraão, por um tempo, ele quase faz com que um reino justo diante dos olhos do Senhor peque e morre toda aquela nação. Então, assim, irmãos, temos que ter cuidado, temos que ser cuidadosos do que nós vamos fazer. Às vezes uma atitude nossa pode matar uma nação, às vezes uma atitude nossa pode matar até mesmo um irmão que está do nosso lado, né? Um irmão que está na nossa direita, na nossa esquerda. Às vezes uma mentira, irmãos, pode destruir uma vida toda. Então, assim, vamos, em nome de Jesus, fazer as coisas diferentes, né? Se você tem esse hábito, vamos fazer as coisas diferentes, vamos ser diferente, né? A partir de hoje, em nome de Jesus, muda o seu caráter, muda a tua postura, porque quanto mais você vai mudando, mais você vai se aquebrantando e Deus vai fazer na tua vida. Deus, ele vai agindo na tua vida. Aleluias.
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Deus de Abraão é um Deus que não deixa Ló crescer por muito tempo nas custas de Abraão, certo? Porque Deus ouve conversas que às vezes nós não ouvimos. Vamos lá no capítulo de Gênesis 13, versículo de número 7 ao 11, que vai dizer: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre ti e mim, entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos, né? Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolhes a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolher, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído a Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, assim, a palavra do Senhor diz que começou a ter uma contenda entre os pastores, porque a terra já estava pequena para os dois, né? A terra já estava ali, ó, se diminuindo. Aquilo que era espaçoso, aquilo que era grande, agora estava se diminuindo. E a Bíblia vai dizer que Abraão era um homem muito sábio. E ele fala para Ló: olha, Ló, eu não quero ter contenda com você, eu te amo muito, entendeu? Você é meu irmão. Quando ele fala assim, ó, você é meu irmão, né? Ele está dizendo, você é sangue do meu sangue. Então, assim, eu não quero destruir nossa amizade, eu não quero destruir esse amor que eu sinto por você. Então, assim, tá aí, cara, eu já te coloquei nessa fita aí, então é só você ir. Tá aí, ó, te abençoei, você tá sendo abençoado, você tá sendo enriquecido, Deus tá bradando a tua vida também. Vai, seja feliz. Se você falar para mim que você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar para mim que você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Para onde você for, eu vou ao contrário de você. Eu só não quero ter inimizade com você. Eu quero ficar em paz com você. Eu quero te abençoar cada dia mais. E eu quero ser abençoado por você. E Deus ali, né, contemplou o coração de Ló. E Ló, ele olha para a campina do Jordão e ele vê aquela maravilha, né? Vamos colocar assim, ele só vê as folhagens, tá muito bonito, mas não consegue ver o fruto, porque o fruto daquela cidade estava trazendo uma indignação ao coração de Deus. O fruto daquela cidade estava trazendo, aleluia, uma revolta diante do Senhor, ao ponto do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, ao ponto do Senhor destruir uma cidade e ferir também a família de Ló. Pegar também, porque, irmãos, quando a gente tem uma ganância, né, quando a gente tem ali uma ambição, nós não conseguimos enxergar o que está dentro, nós enxergamos o que está por fora, não conseguimos enxergar o que está lá dentro. Enxergamos aqui, ó, essa face. Vocês não conseguem ver por dentro de mim. Vocês conseguem enxergar isso daqui. Você consegue enxergar a missionária deusa dessa forma. Não, por fora tá lindo, maravilhoso. Mas e por dentro? Será que tá machucado? Será que tá uma podridão aqui dentro? E era isso que Deus estava vendo na cidade de Sodoma e Gomorra. Ele via diferente. A forma que Ló vê não é como o olhar de Deus. Ló, ele olhava a grandeza da cidade, os benefícios que ela oferecia. Ele não estava se importando com a podridão que estava naquela cidade. A falha de Ló foi amar as vantagens pessoais mais do que abominar a iniquidade de Sodoma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a falha dele. Tipo assim, né?
tá me dando benefício, tá me favorecendo, tá ótimo. Independente da forma que se encontra, o jeito que está, tirando a minha paz, tirando a minha paciência, mas eu tenho dinheiro, eu tenho fartura, eu tenho tudo isso, tá ótimo. Irmãos, não é assim. Se tá tirando o teu sono, tá tirando a tua paz, reveja isso daí. Reveja essa situação. Se der para você se livrar disso, se livra. Saia dessa situação. Nós temos que ter paz no nosso coração. Nós temos que estar diante do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Diante da presença do Senhor, reto, íntegro. Sabe por quê? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não olha por fora, né? Deus, ele olha por dentro. E Deus não estava se agradando. E muitas das vezes Deus não está se agradando das coisas que está acontecendo aí. Deus às vezes não está, né, se agradando do que está acontecendo na tua vida. Deus, ele não quer te dar as riquezas terrenas. Deus, ele quer te dar as coisas espirituais. E se muitas das vezes, né, isso faz com que você explode, muitas das vezes faz com que você erre perante o Senhor, eu quero te convidar nesse dia de hoje. Reveja essa situação. Saia de Sodoma. Vai ter paz. Olha o que Abraão olhou para a terra. Aqui, ó. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartando-se um do outro, habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha a palavra do Senhor. Aqueles varões eram maus. Aquelas pessoas lá, elas não tinham Deus no coração, não, irmãos. Elas não estavam nem aí. Eles queriam pecar. A carne deles gritava e eles iam lá e saciavam a carne. Eles queriam se prostituir, eles queriam se embebedar, eles queriam, né, fazer orgias, várias outras coisas. Então, assim, coisas que não estavam agradando os olhos do Senhor, aquele povo estava lá cometendo pecado, adultérios, fornicações, né? Então, a palavra do Senhor diz aqui, ó, no versículo 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de te dar, a ti e a tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua semente será contada. Mais uma vez, o Deus de Abraão fazendo promessas para ele. Olha, Abraão, você escolheu a terra certa, uma terra fértil, uma terra que não vai te tirar a tua paz, uma terra que não vai ser, aleluia, motivo de você perder automaticamente a tua espiritualidade, porque Ló, ele olhou aquela terra, mas ele não olhou que aquilo dali poderia prejudicar a intimidade que ele tinha com Deus. Ló não percebeu essa situação. Irmãos, e muitas das vezes aquilo que te tira da presença do Senhor, que te tira ali do foco que é Jesus Cristo, porque muitas das vezes, irmãos, muitas pessoas não estão ligadas naquilo que você está ligado. Porque a palavra do Senhor diz que Deus falou com Abraão. Olha, Abraão, pega o teu filho amado, lá na frente a gente vai ver isso. Olha, Abraão, pega o teu filho amado e sobe. Me dá ele como sacrifício vivo hoje.
Imagine se Abraão fala com Sara. Vocês acham que Sara iria permitir Abraão cumprir essa promessa? Vocês acham que Sara iria permitir que ele vivesse aquela experiência, que Isaac vivesse aquela experiência com Deus? Não, irmãos, jamais. Uma mulher de 90 anos, agora ela tem filhos. Ela é alcançada pela graça de Deus, ela é alcançada pela promessa do Senhor, e agora de repente Deus pede o filho dela. Você acha que ela vai dar assim, de mão beijada, o filho dela? Não, jamais. Eu creio que aquela mulher, ela iria fazer um escândalo com Abraão. Então Abraão, ele foi quieto. E muitas das vezes, irmãos, isso é horrível. Você não poder contar com a pessoa que está do seu lado. Você não poder falar, se expressar. Porque ali não vai entender o chamado de Deus na sua vida. Aleluias. Às vezes as pessoas, seus amigos, né? Às vezes seus amigos, você não consegue falar com seus amigos, se expressar para os seus amigos. Às vezes eles tiram sua paz, às vezes estão tirando, né, a sua essência, fazendo você perder a sua paciência, tirando você do foco que é Jesus Cristo. Então, irmãos, é tempo da gente rever essa situação. Eu quero Cristo, eu quero Cristo. Se eu quero Jesus, eu escolhi estar com Jesus. Independente se Ló é meu irmão, se não é, eu tenho que me separar dele, porque ele está me tirando a minha paz. Os pastores dele estão tirando a minha paz, vão tirar a minha comunhão com Deus. Ló não olhou isso quando ele entrou naquela cidade. Ele não olhou a iniquidade daquele povo, ele só olhou os benefícios. E muitas das vezes nós temos olhado os benefícios das pessoas que trazem para nós e esquecemos da nossa intimidade com Deus. E a nossa intimidade com Deus, irmãos, aonde que vai ficar isso? Como que fica? Né? Não, eu vou escolher ficar porque, né, meu irmão, ele tá sempre aqui com o carro, ele me leva para sair. Eu não posso desfazer de fulano, porque fulano sempre me abençoa aí, né, com uma comprinha, sempre me abençoa aí com uma roupinha. Então eu não vou. Não, isso daí é moleza, não tem problema não. Deixa ele beber dentro da minha casa, não tem problema. Deixa ele fazer o que ele quiser, não tem problema, ele está me dando benefícios. Ei, acorda. Os benefícios não são maiores do que o teu Deus. Esses benefícios, aleluias, não é maior do que você perder a tua comunhão com Deus, a sua essência com Deus. O que está te prejudicando, arranca, tira fora. Aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está te impedindo de chegar até Deus. Ei, arranca fora. Ainda dá tempo de você continuar com a essência do Espírito Santo sobre a tua vida. E o Deus de Abraão, ele mostra para Abraão, olha, Abraão, essa situação. E Deus, ele já tinha visto o coração daquele povo de Sodoma e Gomorra. Mas só que Ló, ele prefere, aleluias, passar por toda aquela situação do que permanecer em um lugar, em uma terra que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, aqui não tem nada. Abraão, ele olhou a terra, entendeu? Ele poderia ter muito bem dito ali, ó, Ló, eu vou escolher eu vou escolher a campina do Jordão e você fica, né, aqui do outro lado, na banda do norte, do sul, e do oriente e do ocidente. Você fica do outro lado. Porque creio eu que do outro lado não tinha nada. Não tinha nada. E Deus fala, olha, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente. Deus, ele promete.
Vocês vão cultivar aí, vocês vão fazer, isso daí é de vocês, não é de mais ninguém, já é garantido, é seu, Ló. Abraão, é seu, já é seu, meu filho. Eu estou te dando por herança, é seu e da tua parentela, da tua descendência. E Deus ainda fala mais, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Então, assim, é muito forte, irmãos. Deus é um Deus, o Deus de Abraão é o Deus de promessa. É o Deus que motiva Abraão a ter fé. É um Deus que motiva aquele homem a permanecer firme na presença dele. É um Deus que olha para Abraão e acredita que ele pode, aleluias, alcançar todas essas misericórdias. Ele pode alcançar toda essa graça, ele pode alcançar toda essa promessa que Deus tinha sobre a vida dele. Então agora o Deus de Abraão, ele começa a renovar os seus votos com Abraão. E a Bíblia diz que, aleluias, passado algumas, teve uma guerra entre os 4 reis contra 5 reis. E Ló agora é levado a cativo. Por quê? Ele está lá, na cidade de Sodoma, aonde havia guerra, aonde havia luta, ele está lá no meio. E ele é levado daquela cidade, ele é levado pelo rei de Sodoma, e a palavra do Senhor diz que Sodoma, ele pega e vira para Abraão e diz, olha, dá minhas almas e a fazenda toma para ti. Olha só, irmãos, o inimigo, ele não vai querer dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele sabe que ele dá riqueza para as pessoas, Ele dá luxo para as pessoas. Você pode ver que muitas das vezes as pessoas aí aparecem, toda rica, toda poderosa, toda luxuosa. Aí você vai saber por trás, essa pessoa, o que ela fez? Aleluia, ela fez um pacto com Satanás. E Satanás agora ele dá, as suas riquezas, e a pessoa em troca disso dá a sua alma para o diabo, por acreditar que aquilo dali irá preencher ela. Mas automaticamente, irmãos, quando você oferece a tua alma para Satanás, você está marcando a sua sentença. Você está dizendo para Deus, Deus, de nada vale mais o sacrifício de Jesus por mim naquela cruz. Eu não quero me envolver com o Senhor. Eu não quero me envolver com o chamado que o Senhor tem na minha vida. E Abraão, ele porém disse ao rei de Sodoma, olha, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Alabaxebe, arabaçúbia. Olha o que Abraão fala. Ei, eu não tenho pacto com Satanás. Eu não tenho pacto com nenhum outro rei, a não ser o rei Jesus. Alabaxebe, arabaçúbia. O possuidor dos céus e da terra. Olha o que Abraão está dizendo. Olha a resposta de Abraão. Ei, Sodoma, eu não tenho pacto com ninguém. O meu pacto é com o meu Deus. Se ele quiser me dar, ele vai me dar. Se ele me prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluias. Alabaxebe, arabaçúbia, anda, ramanai, decanta, rabaçúbia. Ei, o inimigo de nossas almas, ele está ao nosso derredor em todo o tempo, irmãos, querendo a nossa alma. Aleluias, querendo a nossa alma, querendo a alma dos nossos filhos, querendo a alma do nosso esposo. E muitas das vezes, irmãos, nós temos entregado de bandeja. Nós temos entregado de bandeja. E olha o que Abraão, a resposta de Abraão, ele diz para o rei de Sodoma, levantei a minha mão ao Senhor. Olha como ele está declarando, ei, a minha vida é do Senhor.
a minha família, esse povo que está comigo, eles já têm um dono. E esse dono é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o meu Deus, o Deus Altíssimo, que formou os céus e a terra, o possuidor. Declara nesta tarde, nesta manhã, nesta noite. Declara na tua vida. Eu levantei as mãos ao Senhor. Declara. Porque muitas das vezes o inimigo da tua alma, ele não sabe quem é o teu Deus. Ele é o Deus de Abraão, que agora Abraão apresenta para o rei de Sodoma, que quer as almas por troca de fazenda, que quer as almas em troca de dinheiro, em troca de comida, em troca ali, aleluias, de coisas baixas. Não tem preço a sua alma, não tem preço a alma da sua família, não tem preço porque já foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. E era isso que Abraão estava mostrando para aquele povo. E era isso que Abraão estava declarando ali naquela terra de Sodoma. Aleluias! E olha o que ele fala. E juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Esse homem era determinado, porque ele sabia do que Deus tinha na vida dele. Esse homem era diferente, esse homem não era comprado por coisas pequenas, esse homem, ele não, aleluia, os olhos dele não tinham ambição a coisa alguma, porque ele diz, desde um fio até o cordão no sapato. Olha o que ele estava dizendo. Não tomarei coisa nenhuma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Ele tinha tanta convicção do que Deus tinha na vida dele, então ele não tinha pacto com ninguém. E ele falava dessa forma, desse jeito. Eu não quero nada que é teu, para que a honra de eu ser enriquecido não seja sua, mas sim do meu Deus, que me fez promessa lá atrás, ainda quando eu estava, aleluias, no meio da minha parentela, no meio do meu povo, aleluias, lá na minha terra, foi o Deus, um Deus altíssimo, ele sim me fez promessa. É através dele que eu estou me enriquecendo, não por você. Então, não quero nada que é teu. Eu não quero nada. Abraão, ele foi ali somente para poder pegar Ló, tirar Ló daquele lugar. Aleluias. Ló, que estava ali naquela situação devido à sua ambição, devido à sua ganância. A palavra do Senhor diz que depois disso tudo, depois desta afronta, depois desse desespero, Deus, ele vai animar de novo a Abraão. E Deus aparece a Abraão e diz assim, olha, em uma visão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu creio que Deus estava falando dessa forma, por quê? Porque Deus, ele contemplou aquele momento em que Abraão estava conversando com o rei de Sodoma. E a Bíblia vai dizer que, então disse Abraão, Senhor Jeová, que me hás de dar, Senhor? Pois ando sem filho e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliézer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado somente semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro.
E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Olha que coisa linda, irmãos. Deus, ele fez uma promessa muito linda para Abraão. Olha, Abraão, não se preocupa, meu filho. Se você continuar da forma que você tá, não precisa você temer. Não precisa você, aleluias, ficar aí cabisbaixo, né? Porque o Senhor, ele se apresenta agora como um escudo de Abraão. Ele se apresenta agora, ele diz: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluias. Oh, xarabassubi, canta, arabassúbia. Muitas das vezes você não está entendendo. É Deus mostrando para você que Ele está do teu lado. É Deus mostrando para você: eu te fiz promessa. Foi eu que te coloquei nessa terra. Alabaxebe, arabassúbia. Foi eu que te coloquei nessa situação. Então não temas, que eu sou contigo. Não temas, porque eu ainda estou no controle dessa situação. Não temas, porque eu sou o grandão. Aleluias. É eu que governo toda essa situação. Sou eu que estou aí para poder fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Não foi você que disse, aleluia, que eu sou o possuidor dos céus e da terra? Não foi você que disse que eu sou o Deus Altíssimo? Então aquieta o teu coração, porque esse menino aí, o Eliese, não vai ser a sua descendência. O que eu tenho para você para fazer na sua vida é coisas do extraordinário. O que eu tenho para fazer na tua vida é coisa do sobrenatural, Abraão. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus olha para Abraão e fala assim: olha, Abraão, mas aquele que de ti será gerado, este será o seu herdeiro. Olha o que Deus fala. Abraão, mesmo você velho desse jeito, você vai alcançar a tua vitória, porque eu vou te dar um herdeiro, e desse herdeiro sairá as nações, sairá aquele que irá salvar a raça humana. Aleluias. Alabaxebe, arabassúbia, hanagaço e decanta, rabaço e decanta, laixo. Então, Deus estava prometendo algo que ele iria fazer sim na vida de Abraão. E ele estava falando para Abraão: Abraão, aquieta o teu coração, meu filho. Aleluias. Aquieta o teu coração. Não temas, Abraão, porque eu sou contigo nesta peleja. E olha o que Deus diz. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como sabereis que hei de herdar? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que um grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligir-lhe-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Vamos ler de novo, para a gente entender? E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, a enxortava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que
grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão, Deus dizendo para Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. A palavra do Senhor vai dizer que a semente de Abraão iria peregrinar em uma terra que não era deles, e servi-lo-á e afligi-la-ão 400 anos. Deus estava mostrando, aleluias, o povo que lá no início dessa pregação eu disse para vocês, o povo que Moisés, naquele momento ali da sarça ardente, Deus estava apresentando para Moisés. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui em Êxodo. Aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, ó. No versículo de número 7 do capítulo 3. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus enxadores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar da mão dos egípcios e para fazê-los subir da terra para fazer subir da terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, e dos fariseus e do heveu, do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aleluias! Aí nós vamos entender o que Deus estava falando com Abraão. Olha, Abraão, o teu povo, a sua semente, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, a semente de Jacó, a semente de Isaac, ela irá passar por uma grande aflição por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Deus estava olhando lá na frente. Deus já estava olhando aqui em Êxodo, capítulo de número 3, do versículo 7. O momento em que ele iria chegar até Moisés. O momento que ele iria falar com Moisés desta forma. Olha, Moisés, vai lá e tira aquele povo lá do Egito, porque isso daí é o cumprimento da minha palavra com meu filho Abraão. Ele pode até não estar vivo hoje, mas eu ainda vou cumprir sobre a vida dele. Eu ainda vou cumprir a promessa que eu fiz na vida dele. Há um povo, há uma semente lá que é da semente de Abraão, que é da linhagem de Abraão, que é da descendência de Abraão. E eu preciso cumprir aquilo que eu prometi a Abraão. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Às vezes Deus te faz promessa hoje e ele vai cumprir só às vezes depois da sua morte. Então tudo que Deus te prometeu vai passando de geração em geração. Conta para os teus filhos, fala, olha, Deus me prometeu que eu iria ser assim, assim, assim. Olha, Deus prometeu para a vovó, para o vovô, que vai ser assim, assim, assim. Deixa com que essa promessa chegue até o ouvido dos teus filhos, dos teus netos, dos seus bisnetos, dos teus tataranetos. Sabe por quê? Quando vier se cumprir, aleluias, as pessoas vão entender, poxa, a minha bisavó recebeu essa promessa e Deus está cumprindo na minha vida hoje. Aleluias! E Deus está fazendo na minha vida hoje. Então, assim, em nome de Jesus, aprenda a conversar, aprenda a falar para as pessoas aquilo que Deus prometeu, Aí no meio da tua família, no meio das suas descendências, quantas promessas que Deus fez.
Olha, eu vou pegar você, teu filho, teu esposo e farei de vocês uma grande nação. Vocês serão abençoados. Onde colocar as plantas dos pés, ali eu estarei. Aonde colocar as mãos, eu abençoarei. Aleluia. Recebe essa promessa do Senhor na sua vida, nesta tarde, nesta manhã e nesta noite. Então, assim, em nome de Jesus, aprenda a conversar com as suas descendências, porque depois de muitos anos aconteceu na descendência de Abraão. E ali, creio eu, que ele foi passando de geração em geração. Ele foi falando, ele foi contando, mais à frente a gente vai entender. Estamos aqui para poder aprender a palavra do Senhor, entender quem era esse Deus, que Moisés teve medo, que Moisés temeu. Por quê? Agora nós vamos entender. Meu Deus, tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Senhor, as promessas vão se cumprir. Gente, eu estou toda arrepiada. Aleluias. A Moisés agora começa a entender, meu Deus, qual vai ser a missão para mim? Qual vai ser a missão que o Senhor separou para mim? Então quer dizer que eu faço parte da descendência de Abraão. Então quer dizer, está tudo explicado o porquê de tudo que eu sofri até o dia de hoje. Eu creio eu que agora Moisés começa a entender o porquê que ele não morreu. Moisés começa a entender o porquê, aleluias, da fúria no dia do seu nascimento, quando aquelas parteiras, elas não quiseram matar aqueles meninos, porque o rei tinha dado uma ordem. Nasceu menina, deixa fluir. Nasceu homem, mata. Mas só que aquelas parteiras, elas tiveram temor do Senhor. E agora, a mãe daquele menino, chamado Moisés, ela segura ele até um certo ponto. Segura ele firme ali, né? E quando ela vê que não dá mais, que o menino já desmamou, ela pega e faz o quê? Agora eu vou entregar na mão do Senhor. E joga ele no rio. Mas dentro de uma arca, vamos dizer assim, dentro de um cesto, com bertume, ao ponto dele não afundar. Ela tinha esse propósito dele não afundar, dele ser visto por alguém. E a Bíblia vai dizer que a irmã de Moisés, ela vai acompanhando o cesto no rio. Ela vai vendo até aonde vai. E a Bíblia diz que as filhas do faraó estavam lá, porque todas as manhãs elas desciam no rio para tomar o seu banho. E quando elas olham, ela vê o cesto com um menino lindo. E a Bíblia diz que elas pegam, né, aquele menino e ela começa a dizer, mas e agora? Como que eu vou fazer, né, esse menino? Como que eu vou amamentar? Como que eu vou cuidar dele? E a irmã de Moisés, que vinha ali acompanhando ele, né, que todos nós já conhecemos a história, ela pega e fala para ali, para aquela menina, para aquela moça, para aquela senhora, olha, eu conheço uma dona que perdeu o seu filho, ela pode estar ajudando, ela pode estar cuidando da criança, que na verdade era a própria mãe de Moisés. Aleluias! E a Bíblia diz que ele passou por tudo isso. E agora começa a cair a ficha dele, quando Deus se apresenta para ele como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você está compreendendo como é o processo? Aleluias! Às vezes o seu processo para poder nascer foi difícil. Às vezes até mesmo no teu nascimento teve algumas complicações que o inimigo queria de qualquer forma que você morresse, que você não vivesse. Mas só que Deus, ele fez umas grandes estratégias para que você chegasse até o dia de hoje. Para quê? Para que você cumprisse, para que você fizesse parte da palavra liberada, às vezes para sua tataravó, às vezes para o seu bisavô, às vezes para o seu avô, para o seu pai, para sua mãe, né?
Então, assim, muitas das vezes a gente tem que entender a nossa história. Nós temos que entender a nossa origem. Aleluias. Você que muitas das vezes, hoje você ainda tem sua tataravó, você tem a sua avó, né? Ou até mesmo a sua mãe, chega até eles e pergunta: aqui, deixa eu te perguntar, alguém da nossa família recebeu alguma promessa de Deus? Recebeu algo da parte de Deus? Aleluias. Eu preciso entender qual é a promessa que a minha geração teve. E aqui, Abraão, ele recebeu essa promessa. Olha, Abraão, eu irei julgar a gente a qual servirão, a qual o teu povo vai servir em terras que não são deles. E Deus, quando aparece para Moisés, ele fala: olha, Moisés, eu venho aqui para poder libertar um povo e colocar ele numa terra que mana leite e mel. Eu quero dar o melhor para esse povo. Eu quero dar o melhor para esse povo. Sabe por quê, irmãos? Que aquele povo entrou em uma terra, aleluias, uma terra que não era deles, devido os irmãos de José, né? Os irmãos de José ter vendido ele para o povo do Egito. Foi por isso, porque se os irmãos de José não vendem ele, o povo não estava naquela cidade. Eles não tinha sido feito, o cumprimento não tinha acontecido da forma que estava. Seria uma outra promessa, eles já iam direto para a terra que manda leite e mel. Mas só que não, o povo precisava passar por aquela aflição, o povo precisava conhecer o poder de Deus, o povo precisava conhecer o Senhor. E mesmo conhecendo o Senhor, os israelitas ainda continuavam teimando em não fazer da forma que Deus estava querendo. Então, assim, Deus, ele faz tudo certo, irmãos, para que a pessoa venha chegar a entender o agir de Deus na vida deles, o agir do Senhor na casa deles. Aleluias! Glória a Deus, vocês estão entendendo? Aqui no versículo de número 15 vai dizer: e tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Olha que profundo, irmãos. A quarta geração, olha Deus fazendo promessa para a quarta geração de Abraão. Olha Deus fazendo promessa para a quarta geração de Abraão. E a sua quarta geração, ela vai se tornar para cá. Ela vai vir para o início de tudo. Ela vai vir para onde há uma promessa. Elas vão vir para onde tudo começou. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, assim, Deus, ele faz promessas grandes para Abraão. Coisas que verdadeiramente acontecem na vida de Abraão. Então, assim, se Deus te fez promessa, creia nisso. Porque o Deus de Abraão é o Deus de promessa. É o Deus que cumpre todas as coisas que ele prometeu. Amém, queridos? Aleluias. Eu quero deixar até aqui para vocês esta palavra. Amanhã estaremos voltando, né? Vamos continuar aí nessa força para a gente entender quem era o Deus de Abraão, para a gente entender, aleluia, a história de Abraão, a história da nossa descendência, irmãos. Porque também somos parte da descendência de Abraão, creio eu, né? Se não poderia contar o pó da terra, então eu faço parte dessa descendência, você faz parte dessa descendência. Nós vamos entender aquilo que eu falei.
Às vezes nós temos promessas que a gente não sabe. E está aqui a resposta. Na palavra do Senhor está aqui, né? A palavra do Senhor está aqui, Deus mostrando para nós, né? E nós temos visto que verdadeiramente as promessas do Senhor se cumpriu, porque é dali, dessa descendência de Abraão, que viria o Salvador. E esse Salvador veio para nos salvar, para salvar eu e minha casa, para salvar você e a sua família, a sua casa. Então, assim, no nome de Jesus, acompanha aí com a gente, né, a história de tudo, como começou, o que foi, né? Quem foi esse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que Moisés temeu ali quando viu, né, que a sarça estava ardendo, quando algo chamou a atenção dele. Qual era o propósito de Deus na vida dele? Então, assim, primeiro eu vou explicar para vocês quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para depois nós chegarmos, né, ao ponto final daquilo que Deus fez na vida de Moisés. Amém? Então, beijão no coração, fica com Deus. Não se esqueça de inscrever-se ali no nosso canal. É benção pura ter vocês aqui. Amém? Em nome de Jesus, quero estar orando agora, agradecendo a Deus por você ficar até o final desse vídeo. Eu creio que Deus ele tem uma promessa muito grande para você e eu profetizo sobre a tua vida bênçãos sem medidas, que você venha alcançar as promessas de Deus, né, sobre a vida de Abraão para a sua descendência, que você venha receber essas bênçãos no nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado por esclarecer para nós quem é o Senhor, quem que é o Deus de Abraão sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor venha manifestar mesmo a tua glória sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha falar conosco cada dia mais, Senhor. Que nós venhamos ter sede, que nós venhamos ter fome, Senhor, de estar diante de ti, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Toma a vida de cada um, cada lar que esteve aqui, ouvindo, meu Pai, esta palavra, que o Senhor possa alcançar a vida deles, no nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração e até amanhã.